E é sobre a eficácia da Coronavac e também da Pfizer que a gente conversa com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Doutor, bom dia e bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Bom dia aos espectadores da Jovem Pan. Bom, doutor, vamos começar então com a Coronavac para a gente iniciar essa conversa. Explica para a gente o que diz o estudo, o que significa produzir uma resposta imune do organismo contra o coronavírus nessa fase de testes 1 e 2 que compreende os resultados da Coronavac. Essas são as fases preliminares de qualquer estudo clínico, fundamentalmente de vacinas, para você mostrar que, primeiro, esse produto é seguro, segundo, ele é capaz de produzir a resposta que você quer que aquele produto produza. Então, isso significa exatamente o quê? Significa que, primeiro, nesses ensaios preliminares, a publicação mostra isso claramente, não há evento adverso sério em quem recebeu este produto. Isso é uma grande informação, é preciso deixar isso muito claro, principalmente para as pessoas que não estão familiarizadas com esse processo. A segunda informação é que esta vacina ela é produzida dentro de uma plataforma que a gente já domina há muito tempo. Então, ela tem um conhecimento científico e técnico na sua forma de produção que não é novo. Isso facilita sobremaneira o desenvolvimento de produtos vacinais. E não menos importante é que ela é capaz de desencadear uma resposta na produção de anticorpos. O que são anticorpos? São substâncias que o organismo deve produzir quando entra em contato com determinado agente invasor, no caso o coronavírus. Aqui o coronavírus ele não é vivo, então ele não é capaz de desencadear a doença Covid-19 em quem recebe a vacina. Essa é outra informação extremamente importante. Então, é uma vacina segura, capaz de produzir anticorpos em 97% daquela amostra dos ensaios de fase 1 e 2. Lembrando que ensaios de fase 1 e fase 2 são ensaios com populações menores, que é exatamente para a gente testar a hipótese com segurança. E lembrando que a gente está fazendo o ensaio de fase 3, cujo recrutamento continua aberto. Como é o recrutamento? E aqui é importantíssimo também chamar a atenção, porque para a gente estabelecer eficácia de um determinado produto num intervalo de tempo muito curto por conta da emergência sanitária, é importante que você escolha os voluntários, ou melhor, selecione os voluntários com base no seu risco maior de infecção. Quem são esses voluntários com risco alto de infecção? São profissionais da linha de frente na área da saúde. Então, se você aplica, e aqui eu queria aproveitar esse espaço importantíssimo para dizer o seguinte, a gente aplica a vacina num grupo e a gente aplica placebo no outro grupo. Isso facilita a identificação dessa eficácia. Então, a gente já sabe que o produto é capaz de desencadear uma resposta imunológica com a produção de anticorpos e que, em tese, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da ciência, esses anticorpos são capazes de proteger esta pessoa por um tempo que aí sim nós precisamos estabelecer quanto isso vai ser. Nesse momento, a gente precisa da rapidez para proteger as pessoas. Muito bem, eu aplico o placebo num grupo e aplico o produto num outro grupo. Isso é feito de maneira cega, ou seja, quem aplica esse produto não sabe quem está recebendo e da mesma forma quem recebe o produto não sabe em qual braço, em qual lugar ele está sendo colocado. Quem sabe disso não tem nenhum contato com essa população. Muito bem, uma vez aplicado isso, essas pessoas continuam na linha de frente, expostas, portanto, a uma carga muito alta de vírus. E o que é que se vai ver? Em quem recebeu a vacina, que é disso que a gente está falando, esse percentual de eficácia, vai ser visto em quem recebeu a vacina. Teve tantos casos de Covid, quem não recebeu teve outros tantos casos de Covid. E é nisso que você vai espelhar para dizer, a vacina protegeu de cada 100 que receberam,
97 ou 98, estratifica isso por idade, por sexo, por etnia, por várias variáveis para você identificar se existem diferenças, inclusive, entre essas populações, e vai dizer, quem não recebeu a vacina, de cada 100, 97 tiveram a doença. Então, seria aproximadamente o contrário daqueles que receberam a vacina. Então, é fundamental que as pessoas entendam, Lívia, que estas vacinas, e a gente provavelmente vai ter várias vacinas, não esperem um número muito alto, porque na medida em que a gente tiver produtos com eficácia, rapidamente isso vai ser disponibilizado e muito provavelmente esses ensaios vão ser mais encurtados ainda. Então, de 100 produtos que a gente possa ter em desenvolvimento nesse momento, tem mais, mas estou dando um exemplo aqui, talvez a gente restrinja o número para acelerar esse processo. Então, mais uma vez, lembrando que o recrutamento se encontra aberto para vacina Coronavac e que as pessoas da linha de frente da área de saúde podem acessar o site emilioribas.org e tem um link específico lá em que você pode se candidatar a ser voluntário. Doutor, e uma outra notícia que saiu nesta manhã é que a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid concluiu estudos da fase 3 e com 95% de eficácia não houve efeitos colaterais graves. Vamos lá, a Coronavac corresponde a resultados positivos da fase 1 e 2, que o senhor explicou muito bem. E a da Pfizer corresponde à fase 3, que pelo que eu vi ainda não há publicação em periódicos científicos. Então explica pra gente o que diferencia uma vacina da outra, o que significa a eficácia comprovada de cada fase e daria pra gente dizer que uma vacina está na frente da outra? Essa pergunta é super importante, né? Porque existe efetivamente uma corrida para a gente disponibilizar produtos para o maior número de pessoas, porque nos interessa proteger, obviamente, a população como um todo. Nenhuma vacina neste momento está aprovada. A publicação é importante porque ela documenta esse achado. Então é com base nisso que nós que estamos deste lado possamos criticar, checar dados, enfim, uma série de... Isso inclui as agências regulatórias no mundo inteiro, então tem a agência europeia, a agência americana, a agência brasileira e por aí vai, que vai checar a veracidade desses dados. Habitualmente, quando esses dados estão publicados em revistas de alta performance, a checagem não deve encontrar nenhuma coisa ruim. Então, a notícia de que a vacina da Pfizer dá essa proteção é extremamente importante, é promissora, nos traz alegria, mas a gente deve lembrar que devemos ter, e a gente viu agora recentemente, a dificuldade logística dos produtos. Então, nós não podemos trabalhar especificamente com um único modelo. Nós temos que ter outros. E tem várias outras vacinas tão promissoras quanto a da Pfizer, promovendo uma proteção nesses mesmos patamares. O que eu chamo a atenção é que, por exemplo, em relação à logística, as vacinas com tecnologia já conhecida, elas têm uma logística mais facilitada. O que significa isso? Num país de dimensões continentais, é importante que a gente tenha esse leque de opções. Por quê? Porque, por exemplo, regiões remotas, você não vai conseguir acessar com freezer a menos 70. Né? A gente está tendo exemplo agora. Imaginem uma situação como a que está acontecendo no Amapá, que já está na segunda semana sem energia elétrica, numa situação de pandemia em que você não tem condições de armazenagem de um produto desse. Então, veja, a gente precisa ter várias opções. A notícia é ótima. Aliás, em relação a vacinas, por exemplo, esses esses índices de eficácia surpreendem todo mundo, porque isso deve mostrar que, do ponto de vista de produção de vacina, é relativamente simples a produção de vacina contra corona. O problema aqui são as logísticas envolvidas para a administração, para atingir essas determinadas pessoas. Então, eu acho que nesse momento nos interessa, como sociedade, dar todas as respostas que possamos dar.
aproveitar os ensaios que estão abertos, candidatarmos para sermos voluntários, para que a gente possa colaborar com a ciência no sentido de dar resposta, para aumentar o número, o leque de possibilidades de produtos que possam contemplar as mais variadas pessoas. Fazendo um recorte aqui, Lívia, aproveitando, por exemplo, eu chamei a atenção que a eficácia pode ter diferenças, e você chamou isso na manchete da matéria, que para idosos, por exemplo, a gente tem um pequeno, que não sabemos ainda se isso tem significado do ponto de vista estatístico ou não, mas enfim, o número bruto é que dá uma proteção um pouquinho menor. Veja, nesse cenário, quando a gente expande o tamanho da amostra de voluntários, talvez a gente possa identificar se isso é uma verdade ou não é uma verdade. Se os idosos ou as crianças podem responder de maneira satisfatória, como os jovens, por exemplo, em relação à aplicação dos produtos. Então, é importante lembrar que, enquanto a gente tem os ensaios clínicos, se a pessoa preenche o critério para participar do ensaio como um voluntário, que se candidate, porque é assim que a gente vai poder dar a resposta que toda a sociedade quer. Digamos que o produto venha, há uma previsão de que haja a partir do primeiro trimestre do ano que vem, né, escalonando as populações mais vulneráveis no primeiro momento, mas digamos que haja em qualquer setor disso uma dificuldade operacional em um dado momento, e a gente tem uma outra estratégia com outro produto, a gente pode lançar mão disso. Então, a gente precisa ter várias cartas na manga para proteger a população de uma doença tão grave quanto essa. Doutora, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, porque nessa esteira, nos últimos dias, nós estamos acompanhando o anúncio de diversas vacinas também, né, da eficácia comprovada de outras vacinas, não é só a Coronavac, a Pfizer, a vacina russa também, a Sputnik V também, né, anunciou a comprovação de sua eficácia nessa fase 3 de testes, e a gente também já começa a observar os governos se movimentando, fazendo parcerias, conversando, né, a gente vê esse exemplo aqui em São Paulo, o governo estadual com a Coronavac e o governo federal com a Pfizer, com outros países. Então, alguns especialistas com que eu conversei nos últimos dias pedem para ter cautela com esses anúncios, porque são resultados que não estão publicados nos periódicos científicos. Então, quero perguntar para o senhor, você falou um pouquinho, mas para destrinchar um pouco mais, até que ponto podemos nos empolgar de fato com a notícia? Claro, nós temos que passar a notícia, é positivo, mas até que ponto a gente tem que se empolgar? Eu sempre uso uma expressão que a gente deve ter um otimismo cauteloso. A ciência nem sempre vai na velocidade daquilo que a gente quer. Você citou algumas vacinas, eu poderia colocar aqui uma de uma biotech, da Moderna, por exemplo, que também tem esses resultados bastante promissores. Aqui, o que a gente tem que levar em consideração ok, todas essas que a gente citou, exceto a Sputnik, cujo trabalho não está muito claro, todas elas passaram pelo crivo de revistas de alto impacto. Então, o que a gente tem? Ainda que seja em fase 1, fase 2, esses dados eles são promissores. É por isso que eu estou chamando a atenção para os ensaios, para a gente não interromper esses ensaios de fase 3, primeiro, porque a gente não tem evento adverso sério. Então, esse é um dado extremamente importante. Segundo, os dados de fase 1, fase 2 mostram produção de anticorpos nesses níveis. A gente, no frigir dos ovos, vai poder dar uma resposta definitiva acerca de, por exemplo, eficácia concreta de vacina daqui 1 a 2 anos. Por que isso? Porque é assim, por exemplo, com a vacina contra vírus influenza, vírus da gripe. Então, a gente precisa vacinar todos os anos, porque apesar dela dar uma boa proteção, ela não é perene, ela não dura a vida toda. Ao contrário, por exemplo, da vacina da polio, da vacina do sarampo e por aí vai. Então, a gente precisa ter essas respostas. Ainda que seja dessa forma, os ensaios de fase 3 terão esses resultados. E a gente precisa expandir a amostra para dar essa resposta que todos nós queremos. Uma vez tendo esses resultados, publicados esses resultados, que virão, eu não tenho a menor dúvida, se isso atinge as nossas expectativas enquanto sociedade,
a gente vai partir para a imunização. Não é por outro motivo que os governos do mundo inteiro têm se mobilizado, e isso a gente tem dito desde o começo, a OMS, inclusive, fez essa política, que é andar em paralelo com todas as ferramentas que a gente tem para disponibilizar esse produto o mais rapidamente possível, porque é uma emergência sanitária e o planeta inteiro está sofrendo uma situação absolutamente anormal. Então, nós precisamos retornar à normalidade com segurança quando a gente tem um produto que possa proteger pessoas. Então, eu como técnico, como uma pessoa que lida na área, talvez você não saiba, mas, por exemplo, eu tenho em 2 ensaios clínicos que eu fui o investigador principal, 2 auditorias do Federal Drug Administration, né? Isso para mostrar quão sério esses estudos são. Então, antes, inclusive, da publicação, essas auditorias, elas são frequentes e se não há nenhum desvio, se as regras estão sendo seguidas e se os voluntários estão seguros em relação ao que está sendo aplicado neles, com todas as observações que são obrigatórias e necessárias, eu acho que é importante que a gente olhe melhor e resgate esse sentimento de que a ciência nos torna melhores, né? Para quem ainda não entendeu, no começo do século XX, a média de vida da população era inferior a 40 anos de idade, inferior a 50 anos de idade. No final do século XX, a média de idade da população passou para 70 anos. Esse salto, ele não foi gratuito, ele foi em função de vários ensaios clínicos de remédios que foram desenvolvidos para a proteção das pessoas. Neste momento, o que a gente tem uma emergência sanitária e estamos todos na luta no sentido de resolver essa emergência sanitária e não há outra forma de resolver a não ser experimentando esses produtos que até este momento, todos os dados, eu quero chamar a atenção assim, muito forte para isso, todos os dados nos indicam que são seguros. A resposta sobre eficácia, ela vai ser dada no ensaio clínico. Sim, nós conversamos com Jamal Soleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Informação é luz neste momento. Obrigada. Bom trabalho.